Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade. Boa tarde a todos e todas. Começa agora o Estação Cidadania, uma realização do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, que está toda quinta-feira, à 13h, aqui na Rádio da Universidade. Na semana passada, eu conversei com Patrícia Xavier, diretora do DEDS e coordenadora da Escola de Extensão da URGS, que aconteceu de 23 a 27 de julho, e com a professora do Departamento de Geografia da URGS, Cláudia Luiza Zerefino, que coordena uma ação de extensão no Quilombo dos Alpes e foi uma das convidadas do evento. O programa de hoje é uma edição especial com entrevistas que a jornalista Guta Teixeira, servidora do DEDS, fez com os representantes da universidade e do movimento social que protagonizaram as rodas de conversa. A programação da Escola de Extensão da URGS começou na tarde de terça-feira, 23 de julho, contando com a participação de estudantes, técnicos e docentes da URGS, servidores de outras instituições de ensino e representantes do movimento social. O mestre quilombola Antônio Bispo dos Santos apresentou naquela noite a palestra Confluências Quilombolas, em diálogo com outros movimentos. Nego Bispo, como é conhecido, é lavrador, militante de grande expressão no movimento social quilombola e nos movimentos de luta pela terra. Membro da Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas do Piauí e da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. Também é autor de vários artigos e poemas, bem como dos livros Quilombo, Modos e Significados e Colonização, Quilombos, Modos e Significações. Bispo, você propôs na palestra Confluências Quilombolas que o nome do evento que estamos realizando deveria ser Escola de Extensão Confluente de Saberes na URGS. Qual o significado dessa escola confluente? Então, nós estamos dizendo que saberes, quando eles se encontram, um não deve influenciar, um deve respeitar o outro e se compartilharem, se complementarem. Então, se tu tem um saber que resolve boa parte das questões que tu queres resolver, mas não dá conta de resolver tudo, tu vai atrás de um outro saber e usa parte daquele outro saber para resolver aquilo que tu queria. Então, aquele saber foi importante. Mas se aquele outro saber precisar de parte do teu saber para resolver também outras questões, isso deve ser compartilhado. Então, o que a gente está dizendo é que, ao invés da universidade fazer apenas a extensão, ou seja, estender o seu saber para os outros, ela deve fazer uma extensão confluente, onde, se necessário, o saber do outro também ajude a universidade a resolver algumas questões que ela não deu conta de resolver até hoje. Você tem participado de vários eventos com proposta de compartilhamento de saberes como esse e tem proposto a contracolonização da academia. No que consiste essa contracolonização? Então, nós avançamos muito com a política de cotas, mas as pessoas que entraram na academia pelas cotas, foi cota para aprender o que a academia já ensinava desde antes e desde sempre. Então, o que nós estamos dizendo é que outros saberes precisam chegar na academia, não apenas os saberes que ela considera como importante, os saberes para resolver questões que a academia não resolveu até hoje. Então, o mundo está cheio de desigualdade, o mundo está cheio de violência, o mundo está cheio de várias questões que a academia não deu conta de resolver até agora. Então, por que ela não se curva, não no ponto de vista de se humilhar, mas de ser humilde, e não aceita a complementação dos outros saberes naquilo que o seu saber não dá conta? Então, é isso que nós estamos propondo. Contracolonizar a academia é exatamente fazer com que a academia respeite os outros saberes e dialogue com eles numa situação de fronteira e não numa situação de limite. O que os quilombolas e os povos originários têm a ensinar para a academia? É um saber cosmológico, um saber integrado, um saber amplo, um saber que tem como prioridade as vidas e não os bens. Não é um saber acumulativo,
é um saber resolutivo. É isso que nós temos e é isso que nos mantém vivo, apesar de tudo, até agora. O que é um saber resolutivo? Simples. É um saber que dá conta de solucionar os problemas. É um saber que não é mercantilizado. É um saber que nós chamamos de saber orgânico. É um saber voltado para o ser. Se eu preciso fazer uma casa e eu não sei saber fazer uma casa, as pessoas que sabem fazer uma casa chegam e me ensinam. Aí é um saber resolutivo, porque é um saber que veio para me ajudar a resolver um problema. Então as pessoas não vão cobrar de mim as condições de fazer uma casa, elas vão me ensinar a fazer a casa. E aí elas ensinam para mim, eu ensino para outro, e esse saber ele vai andando sempre resolvendo as questões e não se transformando em mercadoria. Se você fosse convidado a se descrever, quem é Antônio Bispo? Antônio Bispo é um relator dos saberes da sua geração avó, tanto pela oralidade como pela escrita. Muito obrigada, mestre Bispo. Muito obrigada mesmo. Uma cidade, um país, lugarejo, uma igualdade, um sossego, e um beijo, num canto do mundo. Outro convidado da Escola de Extensão da URGS foi o professor Newton José dos Reis Rocha, da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Newton Rocha é um dos coordenadores do projeto Brasil-Bolívia, concurso internacional de cine documental sem fronteiras, e um dos criadores do Magnífica Mundi, uma web TV da UFG. Sua trajetória tem ênfase em práticas populares de comunicação, atuando principalmente nos temas de comunidade, movimentos sociais e comunicação. Professor Newton, na sua fala no assentamento Filhos de Cepé, você disse que pensa como um camponês e realmente quem o escuta ouve os sons e os silêncios do campo. Como é que se processa na sua cabeça essa confluência, como diria Antônio Bispo, entre o camponês e o professor universitário? Eu acho que, na essência, nosso imaginário, o empréstimo de nossas culturas, né, muito diversas, muito ricas, nos mantém como gente do campo. Acho que, na essência, somos, se é que existe a palavra essência, somos gente do campo, que, na trajetória de vida, foi levando jeito para algumas coisas, virou jornalista, virou professor, mas eu acho que isso não altera o que nós somos. Apenas um camponês que por uma trajetória da vida, que a família é expulsa do campo com fundo rural, vai para a cidade e aí acaba levando jeito para algumas coisas, mas esse é o camponês fazendo isso, Eu não deixo de ser camponês porque tenho um título de jornalista, Então eu acho que, como dizia a Gabriela, da Daspur, ela diz, por que eu não, embora não tenha mais a militância, o trabalho de rua, eu me apresento como uma prostituta. Porque o engenheiro que aposenta, ele sempre se apresenta como engenheiro, o médico como médico. Por que nós temos que fazer esses ajustes desnecessários, E eu acho que é um camponês que, como vários outros, que virou professor universitário, Eu acho que eu estou professor universitário, posso estar jornalista um período maior, mas eu acho que, no fundo, eu penso, vejo o mundo, leio o mundo, construo as relações a partir do que eu herdei das nossas culturas, que são culturas muito ricas, culturas da reciprocidade. Aliás, uma civilização, em autores que falam que é uma civilização da reciprocidade com o outro e com a natureza. Então, não tem... para eu alterar esse modo de ler o mundo, eu me altero. Então, eu acho que você provoca uma violência com você mesmo. Acho que esses ajustes que às vezes a trajetória da vida vai nos obrigando a fazer, também é uma forma de violência.
cultural, simbólica e talvez de classe. Então é bem isso. No seu entendimento, que relação, a partir desse modo de ver o mundo, né? Que relação deveria existir entre a universidade e a sociedade? Eu gostei que você usou o verbo como deveria ser, né? Eu acho que isso é bem, bem legal. Eu tenho dificuldade de ver essa fragmentação, ou de respeitar essa fragmentação, a sociedade e a universidade, né? Se a sociedade, os que trabalham, os que produzem, né, é que financiam essa universidade. Então nós precisamos talvez identificar onde houve essa ruptura, onde houve esse distanciamento. Alguns autores chegam a dizer que é a partir dos chamados campos universitários americanos, sempre longe da cidade, como forma... Não sei. O que eu vejo é que o conhecimento, o saber, ele tem que ter um uso social disso. Então você não pode, né, simplesmente achar que no laboratório você atende todas as demandas sociais. Acho que precisamos fazer esse diálogo, essa relação. A universidade, um núcleo em Cochabamba, a GRUCO, que é um núcleo de excelência com mestrado e doutorado, mas ele é um núcleo transdisciplinar e que trabalha na construção do aperfeiçoamento dessa convivência entre o saber andino e o saber que a academia, por uma razão, uma lógica, produz, né? Então, não se trabalha contra, né, nem distanciando, mas o saber acadêmico tentando dialogar e construir e às vezes até contribuir na atualização de alguns aspectos da vida comunitária e coletiva. Então eu acho que aí está o grande desafio da universidade, né? Você ter uma ciência que não é uma ciência da saúde, mas uma ciência da vida, que cuide de todos nós, que zele pela vida de todas as pessoas, inclusive nós que estamos dentro da universidade. As universidades hoje enfrentam crises profundas do ponto de vista humano, né? Muita solidão, às vezes níveis elevados de depressão, às vezes de suicídio. Então há uma certa... Temos doenças coletivas e às vezes alguns aspectos da ciência e da universidade nos ensina a fazer tratamentos individualizados, quando você não busca saídas coletivas, terapias coletivas, quando existe uma doença coletiva, né? Nós estamos, né, vamos falar em doença como forma didaticamente de separar. Eu acho que a gente teria que trabalhar a vida. Eu acho que a universidade tinha que sustentar a produção, a sistematização dos saberes populares e dos saberes que às vezes você produz a partir da experiência e trajetória universitária, mas coloca isso a serviço da humanidade, não anular. A gente levou um grupo de estudantes de jornalismo, e era uma disciplina de núcleo livre, e tinha uns alunos de farmácia, para uma comunidade do sertão, em Alto Paraíso. Aí, o que eles pediram? Não, vem os alunos de farmácia, a gente quer que eles, na escola, nos explique como é o processo de produzir medicamento a partir das plantas. Então, se a indústria produz a partir das plantas, então vamos continuar tomando as plantas. Por que eu tenho que avançar e comprar um medicamento? Então, é muito sábia, né? Acho que você pode fazer essa relação, ou como que esse conhecimento, essa ciência produzida dentro da universidade, dialogue, como diz Paulo Freire, com a ciência popular, né? A gente tem uma senhora em Alto Paraíso, também nessa comunidade, que é ou era curandeira, aizeira. O filho virou pastor e disse que ela não pode mais fazer isso, porque é coisa de Satanás. Me dando uma entrevista dizendo, não, mas aí eu continuo fazendo, porque eu acho que é um dom que eu recebi, um dom divino. Qual? Quando eu sei que planta sugerir ou indicar, eu dou. Quando eu não sei, eu vou para o campo, passo a mão, onde minha mão esquenta,
Essa é a planta. Aí nós temos uma prática humana, medicinal, interessantíssima, riquíssima, que às vezes a universidade tem um certo preconceito em dialogar. Né? Essa é uma médica da comunidade, ela é a médica, ela é a parteira, mas aí às vezes a nossa relação é excludente, porque os parâmetros, né, a professora Maria Paula Menezes, da Universidade de Coimbra, do Centro de Estudos de Ciências Sociais, que é moçambicana, ela diz que o problema da ciência moderna é que ela é muito frágil. E como ela é muito frágil, ela não tem certeza de todas as suas verdades, ela rejeita diálogo com todos os outros saberes. Ela exclui todo o saber de um possível diálogo porque ela sabe que ela tem fragilidade. Ela tem coisas que ela produz interessantes, mas ela tem fragilidade. E muito do que se produz, a gente também apropria dos saberes populares. Né? Quer dizer, então, é possível pensar um centro que a gente chama universidade, mas que dialogue e que atenda às demandas, às necessidades da comunidade mais próxima e da humanidade? Eu acho que é possível. Podemos demorar, não é? Podemos demorar, mas eu acho que nessa relação com as comunidades, com os movimentos, a gente vai percebendo exatamente isso, né? A gente tem um trabalho lá com cooperativas populares, agricultura familiar. Eles estão dizendo, qual a tecnologia que nós queremos? Nós já temos também tecnologias. Quando a gente produz, mais ou menos o que o Bispo falava, todo o nosso fazer no campo, ele está cercado de uma tecnologia, que pode ser enriquecida com outras tecnologias. Porque o ser humano, as culturas não são fechadas. As culturas existem para se enriquecer na relação uma com as outras. O grande problema é que, às vezes, setores da universidade, por políticas públicas ou políticas não públicas, talvez por políticas não públicas, você acabou sendo departamento atrelado a determinados interesses capitalistas na sociedade. Isso se aplica também às ciências humanas. Você tem medicina, né? Se aplica ao jornalismo, se aplica às vezes à pedagogia, se aplica a tudo isso. Quer dizer, essa universidade que distancia da vida e que às vezes serve como justificativa de um modelo de sociedade que se esgotou. É o que vem dos cerrados, por exemplo. Os cerrados estão virando deserto. A continuar nessa lógica do agronegócio, que muitos de nós justificamos, e às vezes como jornalista também nós ajudamos a construir, que a gente também não sabia das consequências, a defender, entre parênteses, essa modernização da agricultura. O que a gente fez? Nós levamos à destruição da vida. Então, acho que nós temos essa mudança para chegar à universidade que você sugere, ela passa por uma mudança epistêmica profunda, ou por uma libertação, uma liberdade epistêmica que contemple, que respeite as diferenças. E por métodos também. Não existe um método único. E às vezes nós nos atrelamos a um método único. Em vez de sair pelo mundo, ver o mundo e teorizar sobre o mundo, às vezes a gente teoriza antes de sair pelo mundo. Depois só busca as provas elementares para justificar isso. Eu acho que é possível fazer uma ciência muito interessante, muito comprometida, muito libertadora. E nós chegamos àquele versinho do Bandeira, né? Não quero saber do lirismo raquítico sifilítico. Eu só quero pensar no lirismo como libertação. Então, você só pode pensar uma universidade que nos enriqueça, a nós professores, a nós pesquisadores, a nós técnicos administrativos, os estudantes, mas que é uma extensão da sociedade. Eu acho que a gente tem que inverter um pouco, né? A extensão não é daqui para lá. A extensão, a universidade, que é uma extensão da sociedade. Tá bom, pai? Que maravilha. Muito obrigada. Feliz. Obrigada a você.
ter paciência. A confluência de saberes proposta por Antônio Bispo e Newton Rocha é retratada na música Lugarejo, de Giba Giba e Vanderlei Valkenberg. O cantor, compositor e instrumentista Gilberto Amaro do Nascimento foi um dos grandes expoentes da cultura negra no Rio Grande do Sul. Uma cidade, um país, lugarejo, uma igualdade, um sossego e um beijo, num canto do mundo, perdido sem dinheiro. Tudo é droga, o verde, a banana e a água do rio. Ouvimos Lugarejo, de Giba Giba e Vanderlei Valkenberg, com Giba Giba e grupo. Na quarta-feira, 24 de julho, a Escola de Extensão da URGS se deslocou para o assentamento Filhos de Cepé, localizado no distrito de Águas Claras de Viamão. Ali vivem 376 famílias desde 1998, ano em que a área foi conquistada por militantes do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. O assentamento realiza a Feira Mulheres da Terra, no campo centro da URGS, em parceria com o Núcleo de Economia Alternativa, com o Departamento de Design e Expressão Gráfica, do Laboratório de Otimização de Produtos e Processos, e conta com o apoio do Contraponto, que é um entreposto de comercialização da economia solidária. Uma de suas líderes é Isabel Cristina Montegeló. Cris, eu queria começar te perguntando como é que começou o Mulheres da Terra. O Mulheres da Terra começou como qualquer um grupo de mulheres reunindo-se para fazer um xaropinho, fazer um sabão caseiro, ou até algum artesanato, mas muito sem, assim, querer discutir ou querer, muito assim, até mesmo para a gente poder cooptar as mulheres, né? E aí, depois, conforme foi andando, começou primeiro pelo artesanato, assim, fazer umas coisinhas para levar, vender nas feirinhas e tal. E aí depois começou a vir as produção de alimentos e tal, né?
Mas ele foi, assim como qualquer outro grupo de mulheres que se forma, vamos dizer, dentro do Movimento Sem Terra, né? E começou em Viamão. O Grupo Mulheres da Terra é aqui de Viamão, aqui do assentamento. É que tu já vinhas de um outro lugar, né, Cris? Eu vim das comunidades eclesiais de base, né, da Pastoral da Terra e tal. E aí resolvemos então acampar e aí Movimento Sem Terra, né? O Mulheres da Terra faz parte ali do Contraponto. Como é que começou essa parceria e como é que é fazer parte do Contraponto? Essa parceria lá do Contraponto começou desde a primeira vez, assim, que começou a abrir o Contraponto para comercializar algum alimento ali. Porque foi através da COCEARGAS, né, que é a Cooperativa Regional dos Assentamentos, e aí nosso grupo trabalhava a questão do benefício integral, né? E a gente começou a levar pastéisinhos integrais e tal, e sempre lá no Contraponto, e agora, de uns anos para cá, uns 6, 7, 8 anos, através da feira, né, com as feirinhas ali de alimentos orgânicos, né, e alguma coisa ainda ligada ao Contraponto, mas mais é questão da feira mesmo, né. E como é que estar envolvida assim nessa questão da economia solidária? Para nós, enquanto grupo, é bem importante, assim, por causa que é essa relação do movimento e a economia solidária, né? Porque o pessoal diz assim, o movimento pratica uma economia solidária, e aí então para nós foi importante essa relação com o Contraponto, porque a gente começou essa questão da economia solidária, né? De ter essa relação. Aí agora a gente faz rede, eles compram o arroz, a gente, né, faz esse intercâmbio lá, os empreendimentos que fornecem o alimento lá para o Contraponto, eles compram na feirinha conosco, né? Então a gente faz esse movimento, né, da economia solidária. O alimento que vocês comercializam ali na feira, ele é absolutamente orgânico, né? Sim, nossos alimentos ali da feira, nós temos certificado, né, com certificação participativa, mas nós temos, além do certificado, nós temos compromisso do cultivo orgânico, né? E acho que esse é o principal, porque tu tem que ter o compromisso, tem que ter realmente como um objetivo de vida a produção, o cultivo do alimento orgânico, né? Senão um papel, um certificado não te diz nada, né? Tu falaste há pouco que comer é um ato político. Realmente, esse é um lema, né, desse movimento do alimento orgânico, mas eu queria que tu dissesse o que isso significa para ti. Quando a gente discutiu que faríamos umas camisetas de impacto, aí foi essa frase que surgiu pelo seguinte, que quando eu levo o meu alimento para uma feira e a comunidade, a população daquele local compra de nós, é um ato político. Porque tu pode comprar no supermercado, tu pode comprar nas grandes redes, e tu consumindo de nós, agricultores familiares, agricultores assentados, tu tá promovendo um ato político de quê? De escolha de uma alimentação saudável, de escolha de fomentar a agricultura daquele assentamento, daquele quilombo, tu tá fazendo esse ato de fomentar, porque nós plantar, mas alguém tem que consumir. E esse alguém, quando consome nas nossas feiras, esse é o ato político. Muito obrigada, Cris. Parabéns pelo trabalho de vocês. Um grande abraço. Obrigado nós que agradecemos toda essa confraternização e esse compartilhamento. Uma das protagonistas da roda de conversa realizada no assentamento Filhos de Cepé foi Rosângela Elias, a Janja, uma das líderes do Quilombo dos Alpes. A comunidade quilombola é integrada por cerca de 60 famílias e situa-se no alto do Morro da Glória, entre os bairros de Cascata e Teresópolis, a cerca de 15 quilômetros do centro de Porto Alegre. Janja, como é que se deu o encontro da universidade com o Quilombo dos Alpes? Como é que tudo começou? Começou a partir do nosso auto-reconhecimento, né? Quando a gente se autodeclara, né, comunidade quilombola,
a gente começa a ter esse contato, né, com a universidade, né? Até porque para construir todo o levantamento sócio, né, o laudo sócio-antropológico tem que ser construído com profissionais, né, com pessoas formadas, né, que daí entra geógrafo, topógrafo, sociólogo, né? Então foi a partir desse momento, foi em 2004 para 2005, que a gente se autodeclara como comunidade quilombola e a gente começa a ter acesso e essa troca aí com a universidade, né? A gente faz todo o levantamento, resgate, né, da comunidade, memória, resgate, né? Inclusive foi a partir daí que a gente também descobre, né, da onde a nossa avó tinha vindo, que ela não sabia dizer o local, e através da universidade, com os pesquisadores, com os profissionais, né, da universidade, a gente consegue resgatar um pouquinho da história dela, né? Porque senão tinha se perdido também, né, um pouco assim de saber como que ela chegou até lá aos Alpes, né? Então veio fugida de uma granja muito distante, charqueado, né? Chega na glória, sobe os Alpes e se instala no pico do morro, né? Então quando ela chega lá, isso século XIX, verão do século XX, veio fugida enquanto a escravidão já havia acabado, mas ela ainda sobrevivia como escrava, né, nessa fazenda, e com medo do castigo foge, né? Caminha dia e noite, né? Ela mesma dizia, caminhei de tão longe que cheguei sem o couro dos pés. E ali ela sobrevive, tem filhos, né, constitui família sozinha, ela mesma fez os próprios partos dela, né? Hoje, né, vem a falecer com 117 anos. Hoje a gente, na comunidade lá, somos 130 descendentes dela, né? Então eu sempre digo, a gente faz 160 anos de existência e resistência no espaço. E a universidade lá está sendo fora de sério, né? Está nos auxiliando, tem toda aquela troca, né? Eles fazem as pesquisas, alguns vão, não trazem a contrapartida ou conclusão das teses, mas olha, nas caminhadas a gente encontrou uma que chegou e fixou e está lá nos auxiliando até o dia de hoje, vai fazer 7 anos, que é a da geografia, né? A professora Cláudia, e que é professora da universidade. Então a gente está lá abrindo com trilhas, né? E está trazendo geração de renda, estamos com a construção de 50 unidades com auxílio, né, desse grupo da universidade, junto com a universidade também, né? Então está sendo positivo para todos os lados, né? Acho que é isso. Janja, tu falasse no auxílio da universidade, mas existe um compartilhamento de saberes, né? Como fala o Antônio Bispo. Vocês não estão só sendo auxiliados, vocês também estão ensinando coisas para as pessoas da universidade, né? Quais são as coisas que vocês ensinam para os docentes, para os estudantes da universidade? A importância, né, de preservação, quando a gente leva até lá e abre, né, a nossa comunidade para visitação, é para não só saber sobre a fala do espaço, mas a vivência, né? Então é a vivência lá do espaço que a gente tem o carinho, né, com os matos, com os bichos, a luta de preservar aquele espaço, né? É o sol, é as pedras que tem lá, é as ervas, né? Então essa troca a gente faz com eles, né? Eles vão até lá, né, leva o saber deles e a gente passa a nossa vivência lá, né? Aí a importância que é ser quilombola, né? É aquela união de família, aquele coletivo que tá bem escasso por aí, né? Então lá dentro eles se aproximam de tudo isso, né? Acho que é isso que a gente passa para eles, né? Essa união e esse trabalho coletivo que a gente tem, que é próprio, né? Acho que é isso. Janja, tu tens uma filha na universidade.
Como é que é isso para ti? É muito importante, é uma benção, né? Porque através dela, e ela também já tem os filhinhos dela, né? É um incentivo, um estímulo para eles se formarem grandes cidadãos, né? E saber a importância que é o estudo, né? O que é ingressar. E depois de aprender, tá levando para dentro da comunidade, né? Esse trabalho que eles estão aprendendo dentro da universidade. Então, a minha menina, para nós lá, é um... Como é que eu vou dizer assim? É um elixir de como é que eu vou dizer? De incentivo para nossa meninada lá, nossos jovens, nossos nenê, né? De saber a importância de formar uma pessoa de bem, cidadão, tem que ter estudo, né? Até para ter saúde tem que ter estudo. É isso. Muito obrigada, Janja. O Estação Cidadania fica por aqui. No programa de hoje, conversamos com o mestre quilombola Antônio Bispo dos Santos e o professor Newton José dos Reis Rocha, da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Goiás, Isabel Cristina Montegelá, uma das líderes da Feira Mulheres da Terra, realizado no Campo Centro da URGS, e Rosângela Elias, a Janja, uma das líderes do Quilombo dos Alpes. Produção e entrevistas de Guto Teixeira. Apresentação de Leonardo Melgarejo e edição de Jefferson Gomes. Voltamos na próxima quinta-feira, à 13h, aqui na Rádio da Universidade. Até lá!